música antiga aí, cada um no seu cantinho, um no seu cantinho, eu no meu, né? É mais ou menos isso que a gente vive, né? São Mateus do lado, o Agerte do outro, né? Lá no céu vai ser legal esse negócio, porque não vai ter esse constrangimento, né? A gente vai estar de uma forma diferente e a gente não vai ficar acanhado, não vai ter qualquer tipo de problema em se misturar, estarmos todo mundo junto, ok? Eu queria, nessa noite, dar uma palavra para vocês, aliás, para vocês todos aqui, com respeito ao compromisso de cada um de nós com Deus. Parece que isso tem faltado. A gente tem vindo à igreja, a gente tem vindo ao Unijovem, a gente tem ido lá na toca, mas essa palavra, compromisso, nem sempre está sendo vivida por todo mundo. Então eu queria trazer uma palavra com respeito a isso, compromisso, já que nós ainda podemos considerar que estamos no início desse ano. Se ainda estamos no início, há um tempo para nós refletirmos sobre isso, porque temos aí pela frente alguns meses, ok? Para isso eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 22, verso 23. Lucas capítulo 22, verso 23. Lucas 22, verso 23. Algumas palavras de Pedro aí. Aliás, 22, capítulo 22, verso 33. Avancem 10 versículos aí. 33. Capítulo 22, verso 33. Ok? Só para vocês acompanharem, na linguagem de hoje, que eu acho que é mais a nossa cara aqui hoje, diz o seguinte: então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Que legal essa frase. Que bom se a gente pudesse, todos nós, falar um negócio desse para Deus. Olha, Senhor, eu estou pronto para ser preso pelo Senhor. Estou pronto, inclusive, não a ser preso. Se lá na cadeia quiserem me matar, estamos aí. Eu quero morrer pelo Senhor. Isso foram as palavras de Pedro. Será que a gente tem um compromisso com Deus tão forte que a gente possa dizer essas coisas que Pedro falou? Ou será que nós vamos ter que repensar a respeito do nosso compromisso com Deus? Será que em nossos dias, inclusive, nesse mundo que a gente vive, será que existe algum tipo de compromisso tão radical como esse que Pedro disse ter com Jesus Cristo? Aliás, quando Pedro falou isso, Jesus falou: Você está dizendo isso aí da boca para fora, Pedro. Porque antes que o galo cante 3 vezes, né, você vai me negar. 3 vezes você vai me negar. E na terceira vez, então, o galo vai cantar. Isso que você está falando não é verdade. Mas será que nos dias de hoje a gente tem um compromisso, ou vocês conhecem alguém com um compromisso tão sério com Deus, a ponto de dizer: olha, eu estou aí, Jesus, porque der e vier contigo. Inclusive, se quiserem me matar por tua causa, eu estou aí. A gente precisa dar uma olhadinha nas realidades. Primeiro, no tipo de igreja que eu e você vivemos hoje. O tipo de igreja que eu e você vivemos hoje, são raros os casos daqueles que realmente têm um compromisso radical com Deus. A maioria hoje, se falando de igreja num geralzão aí, de juventude, adolescente, as pessoas não querem um compromisso. As pessoas não querem ter um laço com Deus. A gente gosta de participar, a gente gosta de fazer, mas a gente não gosta de ter um compromisso a longo tempo com aquilo que a gente está fazendo. A gente faz.
Quem é líder de alguma coisa sabe disso, que hoje a gente tem as pessoas trabalhando para a gente por um tempo. E a gente assume compromissos, às vezes, só por um determinado tempo. Por que a gente não vai mais além? Será porque compromisso exige da gente dedicação, exige da gente horas? Só que a gente não está a fim de mexer no nosso tempo. A gente não está a fim de mexer na nossa agenda. A gente não está a fim de mexer naquilo que nós consagramos para a nossa vida, que é o nosso tempo precioso de fazer alguma coisa. Então a gente tem alguns tipos de compromissos, mas a gente não tem um compromisso duradouro. É rápido. Vocês podem perceber isso na juventude como um todo. Sabe para que a gente dá dor de cabeça? Para os nossos líderes. Porque os nossos líderes não podem contar com a gente de uma forma constante. Porque a gente não dá essa certeza para eles. A gente dá um pouquinho da gente até onde a gente acha que é suficiente. A gente faz um compromisso com os nossos líderes, tipo os casamentos que estão sendo feitos hoje. Ó, até onde der a gente vive, tá legal? Depois, se não der mais, área. Mesma coisa a gente faz com os nossos líderes. A gente fala, ó, tô junto com você até a hora que der, tá bom? Se não der, eu tô fora. E aí a gente vai vivendo essa parcialidade de compromissos curtos. De compromissos que não vão muito além. E aí a gente está dizendo o seguinte, olha, você pode contar comigo por um tempo, mas não contem comigo, ou não conte comigo o tempo todo. Conta comigo, mas não conta comigo o tempo todo. Cadê a Luciana? Onde ela está? Sentada. Ali, Lu? Ou algum líder? Alguém já chegou para você, líder, ou chegou para a Luciana e disse assim, olha, eu estou aí com você até a morte. A gente não consegue se comprometer nem com sábado, nem com domingo, nem com escola bíblica, já pensou com a morte? Isso é raridade. Aí os mais espirituais dizem assim, ó, tô com você para qualquer coisa, ok? Aí o líder fala, ok, então tá bom, é nós, Queiroz, estamos junto e misturado. E nada. Mas é só um tempinho, é só por um espaço de tempo. Deixa eu falar para vocês que são liderados. Sabe quando a coisa pesa para o líder, com quem ele conta? Quando ele estava contando contigo para fazer alguma coisa, quando ele disse, agora arrumei alguém para ficar aqui, para a gente ir junto, e você não aparece, você não vem, porque o teu compromisso é um compromisso como todo compromisso, curto, rápido, que não é para sempre, que não é eterno. Deus te deu uma salvação eterna, mas teu compromisso não precisa ser eterno na sua concepção. E aí sabe quem segura a barra dos líderes? Se ele é solteiro, ele vai chorar pro pai, pra mãe, pra namorada, pro namorado. Se é casado, quem segura a barra é a esposa, é o esposo. Se é noivo, é a noiva. Sabe por quê? Porque ele não tem, ele contava com você para alguma coisa, mas aí você de repente não cumpriu. E outra coisa, a gente tem esse tipo de igreja, a gente tem esse tipo de jovens, adolescentes e adultos também, porque nós não temos esse sentimento, muitas vezes, do que é ser igreja, do que é ser irmão. A gente às vezes nem sabe porque a gente é chamado de irmão, né? A gente não tem esse negócio, a gente não tem, como a gente diz hoje, a gente não tem essa pegada de irmão, oi, fulano e tal. E a gente não sabe esse conceito de irmandade, de estar junto. Sabe por quê? A gente não quer ser esse negócio de irmão. Nós queremos ser muito mais clientes da igreja do que membro da igreja, gente compromissada com Deus. Cliente é melhor. A lei nos ampara, cliente sempre tem razão. Se houvesse nas nossas igrejas um SAC, sabe o que é? Serviço de atendimento ao cliente, a gente pode chamar de serviço de atendimento ao crente, né? Um 0800. Porque normalmente a gente não tem nem crédito para ligar. A situação é difícil e nós somos clientes. Então a gente ligaria lá para o 0800 para reclamar do fulano, do outro, da programação, que normalmente eu já sei o que vai acontecer. Você quer ver? Daqui a pouco a gente vai fazer isso. O outro diz, é verdade, aconteceu mesmo, o cara tem revelação. Não, não é.
Não é isso. Não é que o outro é mais espiritual. É que a gente colabora com o saque, a gente começa a reclamar. Essa música de novo, não acredito. Não, aquele camarada, aquela menina para orar hoje, aquele testemunho que não para. Né, Will? Não, brincadeira. É que eu não sei o nome de ninguém aqui. Mas a gente tem esses negócios de reclamar. É mais ou menos assim, é como se a gente dissesse assim, ó, liga aqui para o 0800 da Vila Gerte, liga lá em São Mateus, né? Quem atende é o pastor Mário, o pastor Kenji aqui, lá é o pastor Ramires, ou alguém, ou Severino lá, vocês sabem quem é, né? E aí você reclama, ó, seguinte, eu comprei um pacote aí na Unijovem, né? Comprei um pacote aí na Toca, e eu tô ligando para reclamar. Porque no pacote estava o seguinte, no pacote que vocês me venderam, estava incluído um namorado, uma namorada nova, estava incluído aí que eu teria um emprego legal, estava incluído aí um lugarzinho na banda, no louvor. Se não tivesse como tocar, vocês me garantiram aí um lugarzinho para cantar. Eu teria aí um pacote de oração incluso, tipo torpedo, né? E eu quero reclamar que hoje eu estou sem namorada, ou sem namorado, estou desempregado. A única coisa que eu toco hoje é uma campainha lá para entrar em casa. Cantar, nem em casa eu canto, porque minha mãe não deixa. Para vocês verem a minha situação. Quando eu entro no chuveiro é uma briga para eu entrar. Para sair é outra briga, porque assim que eu entro minha mãe já reclama, então não tenho onde cantar. Eu tô ligando aí porque eu quero cancelar o meu pacote de igreja que eu fiz aí com vocês. E vocês sabem com quem eu estou falando? Sou amigo do homem em cima. Se a gente pudesse fazer isto, era isso que a gente ia fazer. Só que a gente não liga no saque da igreja, mas a gente vive desse jeito. Porque nos falta, muitas vezes, essa questão de entender o que é um compromisso com Deus, o que é ser irmão, o que é estar numa comunidade de Jesus Cristo, que tem um propósito, que tem um fim. E a gente senta nas cadeiras e a gente assume o papel de cliente. E aí a gente pode dizer o seguinte, que nós somos a geração que olha para a igreja como mais um dos fornecedores da nossa vida. Igreja para muitos é igual o Carrefour, é igual a farmácia onde você compra remédio, é igual a quitanda, o bar do seu Zé. É mais um fornecedor. Muitas vezes a gente entra na igreja como se entra no McDonald's, no Bob's, no Subway. É do mesmo jeito, se der alguma coisa errada, a gente vai reclamar mesmo, porque nós somos clientes, eu tenho direito. Eu comprei um pacote, eu levantei a mão, eu fui lá na frente, eu aceitei Jesus. E quando eu aceitei Jesus, tinha umas garantias aí que vocês não estão cumprindo. E o meu direito, o meu advogado é o Senhor Jesus. E aí a gente se auto-intitula clientes da igreja, e a gente acaba vivendo esse negócio. Por isso que das nossas bocas não há um compromisso com Deus, porque a gente não tem essa visão da onde ter compromisso com Deus. Você não tem compromisso com o McDonald's. Porque se alguma coisa der errado, você vai para o Bob's. Se não, você vai comer um x-salada na padaria que ninguém come, naquela chapa gordurosa, que passa tudo por ali, mas você não vai ao McDonald's porque você é cliente. É a mesma coisa, a gente faz isso com a igreja do Senhor Jesus, com a nossa irmandade. A gente faz desse ambiente em que nós vivemos, o ambiente de fornecedor e cliente. Então, quando eu estou insatisfeito, eu reclamo mesmo. E tem uma coisa, se essa igreja não estiver legal, eu vou para outra. Só na igreja acontecem uns negócios como esse. Você enjoa, você vai para outra e sai reclamando ainda. Sai falando mal.
é engraçado. Eu acho que quando a gente tivesse que mudar de igreja por alguma coisa que não deu certo, e ninguém é obrigado a ficar em igreja nenhuma, a gente devia louvar a Deus dali para frente, não falar mais nada. Só que o departamento de reclamação é ativado na hora. Hoje eu escutei uma que eu nunca tinha ouvido. Você está na igreja, terminou o culto, se você não vai com a cara do pastor, com o pregador, se tem alguém lá na porta que você não quer falar, porque você não é irmão, você é um cliente, então você tem uma pessoa na porta que você não quer falar, tem algumas portas laterais que são a sua saída. Então quando você não vai passar pela frente ali onde está o pastor já sabe, esse camarada está com problema comigo. Então vai pela porta lateral, porta de saída. Porque a gente tem esse negócio. Será que a gente poderia dizer para os nossos líderes: eu estou com você, se precisar, eu vou contigo onde for necessário. Se você for preso, eu vou com você. Se você for prejudicado, eu estou contigo. Se você morrer, eu morro com você. Ou a gente está dizendo: olha, eu vou te mandar para a cadeia, eu vou te dar prejuízo, eu vou te matar. Eu acho que às vezes é assim, ou o contrário. Porque nós perdemos compromisso, o conceito, o entendimento, a gente nem sabe. Sabe o que a gente precisa fazer? Rever os nossos conceitos. Rever os nossos conceitos. Aí você pode dizer: pastor, legal. Se você olhar aí para o mundão não está se comprometendo com nada. Mundão, eu trabalho, estudo, eu estou na facu, estou no colégio, e ninguém tem compromisso com ninguém. A gente está aí, não tem compromisso com namoro, não tem compromisso com isso, nem com aquilo outro. Está todo mundo aí de boa. Se vier, veio. Se não vier, também não veio. Né? Então, não tem esse negócio de compromisso. Ou alguém pode dizer: legal, pastor, realmente tem alguns compromissos por aí. Mas ninguém tem compromisso radical. Eu não vejo ninguém ter compromisso radical nos dias de hoje. Eu vou dizer para você, se você pensa em uma dessas situações que eu coloquei, é melhor a gente começar realmente a rever os conceitos. Porque a juventude de hoje tem feito compromisso, sim. Tem feito. Você pega um garoto muçulmano, você vai ver o compromisso dele. Algum tempo atrás, no acampamento de pastores, tinha lá um jovem que era do Hezbollah. Não é baiano Hezbollah lá do Oriente Médio, ok? O camarada era um homem bomba. Está vivo porque falhou a bomba. Acho que ele não era tão bom assim, né? Se não. E aí, esse camarada foi para Colômbia ou Venezuela, saiu fugido de lá. De um homem-bomba, ele se transformou num traficante. Depois ele saiu, veio fugido pela Amazônia, foi parar em Foz do Iguaçu, onde tem a colônia muçulmana, muito forte. E lá ele conheceu o Senhor Jesus. E foi ao seminário para poder voltar. E ele disse o seguinte: o Senhor Jesus transformou a minha vida, que se necessário for, eu vou lá a Meca, cidade sagrada dos muçulmanos, eu subirei no monumento e vou pregar o nome de Jesus. E ele disse que certa noite ele estava lá no seminário se preparando, madrugada, ele começou a gritar: agora eu sei, todo mundo acordou, assustado, foi onde ele estava. Falamos: o que aconteceu? O que você sabe? Falou: agora eu sei porque aquela bomba não explodiu, que era ele mesmo, porque Deus tinha um plano na minha vida. Hoje eu estou aqui estudando para ir pregar o Senhor Jesus, porque Deus tem um plano na minha vida. Esse rapaz tinha um compromisso tão sério com Deus, e ele foi convertido realmente, quando lá em Foz do Iguaçu, a comunidade muçulmana procurou e disse: você precisa voltar para a gente. Sai desse negócio do Senhor Jesus. Porque lá, além de traficante, ele era um dos caras mais temidos. Ele se converteu realmente. Quando ele se converteu, ele atravessou a ponte da amizade, foi lá no Paraguai,
E no Paraguai as pessoas corriam dele. Ele foi até um cara e foi pedir perdão para o sujeito. O cara ficou assustado, porque não é comum isto. Quando o cara ouviu, ele ficou assustado. Ele foi lá e foi pedir perdão, e pediu perdão. E aí ele pediu para o camarada mostrar para o pastor que estava com ele porque ele estava pedindo perdão. O cara tirou a blusa, ele estava cheio de marcas de facada que ele deu no sujeito. E aí os muçulmanos falaram, não, você tem que sair dessa vida, você tem que sair dessa vida. Um dia sequestraram ele. Sequestraram e falaram, agora a sua vida está nas nossas mãos. E era para acabar com a vida dele. Ele olhou para os dois caras e disse o seguinte, não, vocês estão de brincadeira. Ele começou a rir dos caras e disse o seguinte, a minha vida não está na mão de vocês, a minha vida está na mão de Deus, vocês não estão entendendo. E daqui a pouco vai vir alguém aqui para me salvar. Quando ele acabou de falar isso, saiu de não sei onde, 2 pessoas entraram no carro e resgataram ele. Esse homem não tinha mais dúvidas a respeito do poder de Deus e do compromisso que ele fez com Deus. Se ele tinha um compromisso muito sério com a nação islâmica, com a religião islâmica, agora ele tinha um compromisso maior com Deus, porque Deus se mostrou para eles. Então, no nosso mundo de hoje, tem gente fazendo compromisso e fazendo compromisso sério. Querem ver mais? A gente não pensa nisso. Gente, tem um monte de pessoas, jovens, adolescentes, compromissados com a droga, ou com as drogas. Gente que não larga de jeito nenhum, não é só questão de vício. Está compromissada, está indo para o buraco, indo para a morte, mas não larga aquele negócio. Fica limpo, vai para uma casa de recuperação, não consome droga por 6 meses, mas ele está tão compromissado na sua vida, no seu coração, que ele vai, se limpa, depois volta, se suja, depois volta, se limpa, mas ele está compromissado com a droga. Tem gente nos nossos dias que está compromissada com sexo. Hoje está com um, amanhã está com outro, está com uma hoje, amanhã está com outra. Mulheres, meninas e rapazes e meninos estão compromissados com sexo hoje. E sexo de qualquer maneira. Tem gente que não vem à igreja, mas está compromissado com as baladas. Deus em segundo lugar, mas a balada, o som, animação, alegria em primeiro lugar, está compromissado. Não há compromisso? Tá sim. Tem gente compromissado com a vodka, com vinho químico e com tudo que você quiser colocar de bebida aí. Tem gente que põe o pé na igreja no domingo, no sábado, anda com a gente, mas está compromissado com a prostituição, sexo com prostituta. Está compromissado. Essa juventude aí fora estão tão compromissados, tem rapazes e moças dando sua vida para o crime organizado, dando a sua vida. Estão por que der e vier. Aquelas imagens que nós temos do Rio de Janeiro, dos garotos no morro, tem em São Paulo também, disfarçado em alguns pontos das nossas cidades, mas tem gente até o último fio do cabelo compromissado com crime organizado, dentro e fora da cadeia. E a gente vai dizer que não tem compromisso radical nos dias de hoje? Tem sim. Sim, Senhor. Tem muita gente compromissada. E a gente? E nós, como jovens cristãos, estamos compromissados com o quê? O que a gente tem feito de compromisso? Temos levado a vida mais ou menos aí. Pessoal, Deus é muito misericordioso com a gente. Muito, 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 muito. A gente leva meia vida com Deus, ou seja, eu vou até onde eu quero. Para que compromisso total? Para que radicalismo? Para que esse negócio de ir até a morte? Não, eu vou até onde dá. Vou levar a minha vida, tenho as minhas coisas também para tocar. E aí Deus, indo na igreja, domingão tá legal.
Sabadão, tá legal. Quais os compromissos que você tem hoje? Estou falando para gente de igreja. Desculpa se eu vou ser bem duro agora. Desculpa se essa não é a sua realidade. Mas se for alguma dessas coisas que eu vou falar, eu acho que Deus está falando com você. Qual é o teu compromisso com Deus? Ou quais são os teus compromissos hoje? Eu vou tirar Deus, inclusive, disso. Qual é o compromisso que você tem com a sua vida hoje? O que é? Namorada é maior que Deus? Estudo, tudo isso pode ser maior que Deus. Namorada, estudo, profissão, amigos, família, igreja, estrutura, o Xbox, o Play 3, o Facebook, o Instagram, o iPod, o MP3, a moto, o carro, a academia, a corrida, a natação, a luta, a balada, drogas. Tem gente dentro da igreja com drogas. Qual tem sido o teu compromisso com a bebida, com cigarro, com sexo, dentro da casa da tua namorada ou do teu namorado, dentro da casa ou em outro lugar, dentro do carro, no motel? Com quem você tem se compromissado? Tem se compromissado com a sua aparência, com a sua depressão, com a sua preguiça, com a sua vaidade, com seus pecados de corrupção, com a sua necessidade exacerbada de sexo, numa busca louca, talvez pelo sucesso? Qual é o teu compromisso de vida nos dias de hoje? Meninos e meninas, rapazes e moças, Deus não vai com você em muitas dessas situações. Não conta com Deus nesse negócio. E se acontecer alguma coisa com você no meio de alguma dessas situações, Deus pode não estar lá. Se Ele estiver, porque Ele quer estar. Mas não conte que Deus vai estar com você se você viver uma dessas situações. Esses compromissos que não são compromissos com Deus. Cuidado. E se Ele for com você, Ele vai abrir a boca dele. E quando Deus abrir a boca dele, pode ser que venha juízo sobre a sua vida. Juízo sobre a sua vida. Agora eu quero te dizer, para nós encerrarmos, o que você precisa? Eu e você, todos nós. Aqui não se isenta ninguém do corpo de Cristo. Pastor, quem não é pastor, todo mundo. O que a gente precisa? Deixa eu ver se sai aqui. Acho que não vai sair. Minha esposa demorou bastante para eu engordar. Tá difícil. Nós precisamos de uma aliança com Deus. Compromisso é aliança. Sou casado no cartório, sou casado na igreja, mas eu não levo a certidão de casamento comigo e nem levo a igreja comigo, que eu levo a aliança. E quando eu levo a aliança, isso me faz lembrar, em primeiro lugar, que eu tenho um compromisso com a minha esposa. É a mim que me faz lembrar em primeiro lugar. Se uma pessoa olhar para a minha mão esquerda, vai saber que eu sou compromissado. Porque é um símbolo aqui, uma aliança. Eu acho que a gente precisa fazer uma aliança com Deus, se a gente quiser levar ou ter um compromisso sério com Deus. Nós precisamos fazer uma aliança. Sabe como a gente consegue fazer isso? A sua aliança com Deus é a sua unijovem. É a toca. Você é jovem, então aqui é a unijovem a tua aliança com Deus. A tua aliança com Deus é a toca, onde a gente se encontra lá.
Como que a gente mostra isso, como a gente torna evidente, como uma aliança fica evidente? É quando a gente é convidado para balada e a gente diz, não, porque eu vou unijovem. Cara, você é crente? Sou. Eu vou para toca. Ih, você é Bíblia? É crentão? Sou crentão mesmo. Vou lá. São mostras, são evidências. Evidências, isso é uma evidência de que eu sou casado e compromissado com alguém. Quando alguém chama a gente para fumar, beber, isso é situação de ninguém aqui. Estou pregando. Alguém que possa estar nos assistindo também. Talvez a sua condição seja uma dessas. Mas alguém que te chama para beber, para fumar, para cheirar. E você diz, não, cara, tô fora. Não, amiga, tô fora disso. Hoje não tem nem menino, nem menina santinha, ou santinhos. Tô fora disso daí. Por que você tá fora? Cara, hoje eu tenho igreja. Eu vou para a igreja. Isso é uma aliança, você está mostrando. Eu tenho gente com quem eu vou me encontrar. Você pode dizer o seguinte, ó, não quero, não estou afim desse negócio, estou fora desse negócio. Sabe o que você tem que fazer? Se estiver na escola, onde você estiver, procura alguém que é crente também, vai orar com ele. Fala, cara, ó, acabei de sair de uma enrascada agora aí. Ainda bem que eu tenho você, liga para alguém, chama alguém para orar. Isso é evidência de que você tem um compromisso com Deus. O cara te chama para ficar 10 horas jogando Play, Xbox. Dá um tempo, vai ler a palavra de Deus. Você não precisa conhecer Deus. Você não conhecer Deus. Dá um tempo. Todas as coisas têm o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala isso. A gente não é inteligente o suficiente, às vezes, para pensar nisso daí. A gente acaba alimentando muito mais aquilo que não se deve alimentar do que aquilo que a gente deve repousar as nossas vidas. Então, muito cuidado com isso. Vai ler a palavra de Deus, é evidência de que você tem um compromisso com Deus. A namorada, o namorado, o amigo, está na balada, sei lá onde você está na escola, está numa fria qualquer, alguém te chama para fazer sexo, sai desse lugar, vem para a igreja adorar a Deus. Isso é compromisso. Fala, tô fora desse negócio. Tô fora. Faz igual José, sai correndo. Sai fora. Não deixa, não fica. Se você, de repente, se encontrou nessas palavras e, porventura, com a consciência aí pesada ou alguma coisa nesse sentido, Pedro também estava com a consciência pesada. Quando ele falou, ó Senhor Deus, eu estou contigo para ir à cadeia e à morte, Jesus falou, olha, você vai me ligar 3 vezes e o galo vai cantar. E quando o galo cantou 3 vezes, diz a palavra de Deus que ele saiu chorando amargamente como uma criança. Como se tivesse dito, errei, errei, errei. Acabou para mim. João vai nos dizer que era tão grande esse sentimento que ele chamou os outros discípulos para pescar. Falou, ó, pessoal, acabou. Estou voltando para fazer o que eu fazia antes. Estou voltando para a área da pesca. Se fosse hoje, a área de TI, não sei o que você faria. Mas Pedro disse, só estou voltando para a profissão que eu sei fazer. Acabou para mim. Os discípulos que só sabiam fazer aquilo, falaram, a gente está junto com você. E foram pescar, não pescaram nada. E depois, ele ouviu de Jesus o seguinte. Quando Jesus ressuscitou, mandou um recado para ele, dizendo, Pedro, peça aos discípulos que me encontrem na Galileia. E peça a Pedro que me encontre lá também. E foi nessa pesca maravilhosa que Jesus foi encontrar-se com Pedro. E esse compromisso que Deus pede para a gente é como se Jesus estivesse vindo para fazer um compromisso conosco, assim como ele fez com Pedro. Ele continuou interessado com Pedro. Ele quis se encontrar com Pedro. Ele quer se encontrar conosco também. E quando ele se encontrou com Pedro, ele instiga Pedro, dizendo, e aí Pedro, você me ama? Pedro fala, eu te amo, Senhor. Então cuida aí da minha igreja, dos meus
das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Daqui a pouco Deus fala, e aí, você me ama mesmo, Pedro? Aí Pedro diz, Senhor, tu sabes que te amo? Ah, legal, então apacenta aí o meu rebanho. Pela terceira vez, Pedro é perguntado pelo Senhor, e aí, Pedro, você me ama? Pedro sabia que o amor que Jesus estava dizendo, ele não tinha, porque ele foi incapaz de ir com Jesus até a morte. Se ele dissesse que ele amava Jesus como ele proferiu as 2 primeiras vezes, ele estaria mentindo. Então ele fala um negócio mais ou menos assim, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Aí Jesus, o que fala? Se você dissesse que me amava, você apacentaria minhas igrejas. Você está fora, Pedro. Não. Jesus disse, legal, Pedro. O compromisso começa quando a gente é sincero com Deus. Você gosta de mim? Então você vai apacentar as minhas ovelhas. É o suficiente. O suficiente. Aí esse camarada chamado Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Ele é um grande apóstolo, um líder na igreja, é perseguido. E quando está para morrer, ele vai ser crucificado. Esse mesmo cara que disse para Jesus, Senhor, tu sabes que eu te gosto, na verdade. Esse mesmo cara, ele está agora pronto para morrer para Jesus. Agora é verdade o que ele disse. E quando ele vai morrer, diz a história, que ele vai morrer crucificado, ele diz o seguinte aos seus algozes, aqueles que estavam prendendo e levando para a morte, ele diz o seguinte, segundo a história, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo. A história diz que ele morreu de cabeça para baixo, crucificado, pois não era digno de morrer como seu Senhor. O compromisso da gente não é a gente vir para a igreja e dizer, agora eu estou legal, agora eu vou servir. Nosso compromisso é dizer, Deus, está ruim, mas eu quero te seguir. Faz aí, porque eu não consigo fazer. Faz o Senhor. O Senhor sabe fazer direito e eu não sei. Mas eu estou aí, Senhor. Agora eu estou aí porque der e vier. Eu acho que nós precisamos, como jovens de Jesus Cristo, reavaliarmos o nosso compromisso com Deus. E reavaliarmos e olharmos para Jesus e falarmos com o Senhor Jesus, eu quero, Senhor, um compromisso sério com o Senhor. Eu quero. Não é nada daquele negócio de eu posso, ninguém pode nada, mas a gente quer alguma coisa. E quando a gente quer alguma coisa, Deus trabalha conosco e a gente vai aonde a gente não imagina. Tem um jovem lá da nossa igreja, lá na África hoje, porque um dia ele decidiu ir até o fim da vida dele, compromissado com o Senhor Jesus. Ele está lá no Radical, lá na África, fala com a gente, manda foto, está num projeto, porque num dia ele resolveu ir até o final. Algumas pessoas que andaram com ele, sabem onde estão hoje? No mundo. Porque o nosso compromisso não é com o irmão que está do lado, não é com a igreja que é legal, que tem um som legal. O nosso compromisso é com o Senhor Jesus. Porque se Ele mandar a gente para um lugar onde não tem som, não tem luz, não tem nada, mas tem a presença dEle, é o suficiente para nós. Eu e você precisamos estar comprometidos com o Senhor Jesus. Aí eu quero orar com vocês. Quero pedir que vocês abaixem, por favor, a cabeça, que eu quero orar com vocês. Você pode ir embora depois dessa reunião e levar a vida do jeito que você sempre vem levando. É um direito seu, inclusive. Eu acho que Deus não vai mandar um raio sobre a tua cabeça, não vai destruir você. Talvez você, inclusive, seja melhor sucedido. Só que a tua relação com Deus, que é a coisa mais importante nessa vida, pode ser que fique extremamente abalada. Eu conheço gente bem-sucedida que tem uma vida completamente destruída. Sucesso não é igual felicidade. O compromisso com Deus
das nossas vidas, de servir ao Senhor, nos leva a um caminho de plena segurança com Deus. O vale da sombra da morte vai estar disponível, aberto para todos nós. E alguns vão caminhar pelo vale quando resolverem ter um compromisso sério com Deus. Mas o mesmo salmo que diz a respeito do vale também fala que o pastor estará conosco no meio do vale, nos conduzindo para pastos verdejantes. Isso quer dizer que o compromisso com Deus não é nenhum sinal, nenhuma garantia de vida espiritual lá em alta. As tentações virão, e virão para te derrubar. Não significa que daqui para frente Deus vai atender todos os seus pedidos. Não significa nada disso. Mas significa que o compromisso com Deus nos torna pessoas extremamente fortalecidas, ou pessoas extremamente fortalecidas por Deus. Gente que caminha em toda a situação, que sabe estar no meio das multidões, mas sabe estar no meio da tempestade, porque a sua vida está compromissada com Deus. Gente que aguenta tanta pancada que ninguém em sã consciência ou numa normalidade de vida aguentaria, mas se você estiver compromissado com Deus, compromissada com Deus, você vai aguentar. E você vai dizer não para um bocado de coisa que tem vindo à tua vida e que você tem aceitado, e que você tem dito sim, e que você tem vivido. E que sem perceber você está se comprometendo a cada dia. A aliança no teu dedo não tem sido a aliança do Senhor, tem sido outra aliança qualquer. Eu vou parar de falar e eu não vou pedir nessa noite que ninguém levante a mão. Quem tem que acertar a sua vida é você com Deus. É você com Deus. Por isso, eu queria que você aí no seu lugar, você pudesse dizer para Deus, se Ele tocou na tua vida hoje, Senhor Deus, eu quero esse negócio aí. Eu quero essa aliança com o Senhor. Eu quero viver um compromisso com o Senhor. Eu quero dizer não para um bocado de coisa que eu tenho dito sim. Eu quero dizer sim para a tua igreja. Eu quero dizer sim para os meus irmãos. Eu quero dizer sim para a minha liderança. Eu quero dizer sim para a minha Unijovem. Eu quero dizer sim para a Toca. Eu quero dizer sim para o Senhor. Para o Senhor. Por isso, eu estou dizendo isso para ti. Me ajuda. Porque talvez eu nem seja como Pedro, talvez eu tenha até perdido a esperança. Mas fortalece a minha fé, Senhor. Fortalece. Eu quero ter uma aliança com o Senhor. Eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Sempre eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Me livra das cadeias que estão me prendendo. Me livra dos laços de morte que têm me cercado. Põe uma aliança no meu dedo, Senhor. Eu quero ser do Senhor. Eu quero me compromissar com o Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, Tu que sondas os corações, o Senhor que conhece cada jovem, cada um dos Teus filhos que ouviu a Tua palavra nessa noite. Nós esperamos que eles não tenham ouvido um homem aqui falar, mas que as palavras tenham sido
sobrepujadas, ó Deus, pela palavra do Senhor, e eles possam ter tido um compromisso com o Senhor. Sobre estes, ó Deus, fortalece-os, Pai. Que eles sintam, Santo Deus, que nessa noite o Senhor colocou um anel de compromisso, uma aliança de compromisso no dedo anelar deles, ó Deus. De um Deus que estará sempre com eles, entendendo que as palavras do coração deles são palavras verdadeiras e que eles farão a diferença como filhos do Senhor, como gente que tem um compromisso com o Senhor. Gente que nessa noite, ou talvez assistindo este vídeo, quebram laços, cadeias e compromissos com o mundo e resolvem fazer um compromisso com o Senhor. Toma isso, Pai, e abençoa essas vidas. E levanta meninos e meninas, moços e rapazes, para serem grandes na Tua obra. Gente que vai fazer a diferença. Gente que vai viver. Gente que vai fazer aquilo que não pensava em fazer na Tua casa, mas o Senhor capacitará. Gente capaz de entregar a sua vida pela Tua causa, pelo Teu nome. Faz isso, Santo Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.